Falando sobre obesidade, eu acho que tem duas coisas muito importantes. Primeiro, que a maioria das pessoas são muito preconceituosas com a obesidade. A nossa sociedade é preconceituosa, ela exclui o obeso de várias chances na vida, chances no trabalho. E muitas vezes a gente não quer ver essa realidade. Tá? Ela existe, uma pessoa que vai numa fila de emprego, se ela for muito obesa, ela vai ser preterida de uma pessoa que é menos obesa. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que a obesidade leva a várias doenças. Então as pessoas têm que saber que isso a longo prazo vai trazer problema de saúde. Lógico que o ideal é que ninguém precisasse de cirurgia. Cirurgia, a gente fala, é o último recurso, mas é o recurso final e adequado para quem precisa. Sobre a pandemia, eu acho que o que existiu claro, para todo mundo é que houve um grande aumento da obesidade. Tem pessoas que falam em 15%, 10%, alguns outros países falam até mais do que isso, tá? Porque as pessoas estão em casa, não estão gastando energia, estão em home office ou até estão desempregadas, e o único prazer que elas estão tendo naquele momento é o prazer de alimentar, de comer um doce, de comer uma massa, porque ela não tem o prazer de sair de casa, ela não tem o prazer de visitar os amigos, ela não tem o prazer de passear num parque. Então isso teve um aumento importante na obesidade, um aumento importante nas comorbidades, que quando a pessoa vai ganhando peso, ela vai ganhando outras doenças, tá? E esse sedentarismo só vem agravar o quadro. A cirurgia bariátrica ela é indicada em dois grandes grupos que a gente fala. O paciente que por si só tem uma obesidade extrema ou obesidade mórbida, isso é uma categoria que a gente fala dos pacientes que têm um índice massa corporal, e é muito interessante as pessoas aos poucos procurarem saber o que é índice massa corporal, que é uma relação entre peso e altura. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem 86 quilos e ela tiver 1,80 m, ela está bem, de saúde, está ótima. Mas se ela tiver 86 quilos e ela tiver 1,45 m, ela está obesa, obesa mórbida. Então são as indicações que eu falo, são relativas, e nada melhor que um profissional médico para te identificar sobre qual o seu estado real de saúde no momento. Bem, como a gente fala, a cirurgia de obesidade ela tem as indicações bem definidas, que é primeiro aquele paciente que já tentou todas as formas de tratamento clínico, Então ele já foi nutricionista, ele tentou seguir a orientação do endocrinologista e ele não consegue manter um peso adequado, e esse peso, esse excesso de peso está trazendo problemas de saúde para ele. A cirurgia ela não deve ser indicada mesmo no paciente que tenha indicação técnica, que eu falo assim, ele tem uma obesidade muito importante, ele tem uma obesidade mais diabetes, ele tem uma obesidade mais uma hipertensão arterial sistêmica severa, no paciente que esteja emocionalmente desequilibrado, muitas vezes o doente tem um problema psiquiátrico e está desequilibrado naquele momento, então ele não pode fazer a cirurgia. Ele é um paciente obeso, tem vários problemas de saúde, mas ele tem um alcoolismo crônico, um uso crônico de drogas, então também ele não pode fazer a cirurgia. Existem outros critérios mais relativos, que são mais técnicos, que a gente fala, como dependendo do tipo de cirurgia abdominal prévia que ele tem, dependendo do estado cardiovascular dele, se o coração dele já está muito ruim, da idade, talvez ele já não esteja mais candidato à cirurgia. A cirurgia, ela basicamente vai atuar de duas formas. Ela vai restringir a quantidade de alimentos que a pessoa tem, tá? Vai fazer com que a pessoa tenha uma saciedade mais precoce, ela vai comer menos, vai se sentir mais cheia, tá? E vai ter uma alteração metabólica, em que ela vai ter uma queima mais efetiva de calorias dentro da alimentação. Essa queima de alimentos que a gente fala é por alterações hormonais que a cirurgia leva. Procedimentos cirúrgicos complexos, como a cirurgia bariátrica, são fundamentais que sejam feitos em hospitais que tenham capacidade técnica para tanto, tá? Isso é uma condição básica de acreditação, em que o hospital tem que ter um bloco cirúrgico adequado, um bom serviço de anestesia, um CTI para o pós-operatório, se for o caso, tá? São condições que a gente fala básicas para que a gente possa fazer uma cirurgia com bons resultados e sem complicações.
Na rede Mater Dei a gente tem todas as estruturas, né? É um hospital de alta complexidade, além dos que a gente fala dos exames necessários. Um doente, muitas vezes, pode precisar de uma tomografia de urgência, pode precisar de uma endoscopia no pós-operatório. Isso a gente tem aqui na rede o tempo integral 24 horas por dia.